Eu sempre fui uma leitora de fantasia. Antes mesmo de saber o que era fantasia, eu já amava me perder em universos totalmente diferentes da minha realidade. Tudo começou com Crepúsculo. Depois vieram outras obras como Jogos Vorazes, Harry Potter e por aí vai. Nos meus 15 anos como leitora, eu sempre fui completamente apaixonada por essas grandes obras fantásticas que arrebatavam o cinema e também o mercado literário. Só que eu comecei a olhar para os lados e percebi que tudo que eu consumia era uma fantasia importada. Então, uma pergunta começou a se formar na minha cabeça. Onde está a fantasia do Brasil? O Conversa Fantástica pediu para alguns leitores mostrarem pra gente quais são os seus livros e autores de fantasia favoritos. Hoje o meu livro preferido é Princesa Mecânica, da autora Cassandra Clare. E o meu livro favorito é Filha da Floresta, da Juliette Marillier. Minha fantasia preferida é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. O meu livro preferido de fantasia é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Isso que você acabou de ver não é nem um pouco incomum. Na verdade, é mais comum até do que você pensa. A fantasia nacional não é nem um pouco popular aqui no nosso país. Mas antes que a gente comece a tentar entender por que a fantasia nacional é pouco lida, vamos primeiro entender o que é a fantasia. A literatura fantástica, ela basicamente possui algum elemento que ele não pode ser explicado porque ele simplesmente existe, as coisas são assim. Qualquer coisa que você possa imaginar que seja fantástica, que seja diferente do nosso mundo real, encaixa no rolê da fantasia, né? É a melhor forma de escapar da realidade que existe, sabe? É quase como mágica, essa coisa de construir um novo mundo, seu próprio mundo do jeito que você quiser. Pra mim é mágica, é isso. Considera-se que as primeiras fantasias nasceram na última década do século XIX nos países de língua inglesa. Isso quando falamos de uma fantasia que se encaixa nos moldes do que é conhecido hoje em dia. No Brasil, a história é um pouco diferente. A gente pode falar que a fantasia é o caçula entre todos os gêneros aqui do nosso país. A história da fantasia ela é extremamente recente e breve. Agora, a história do fantástico como macro categoria já é um pouco mais difícil porque ela remonta à nossa própria literatura. Há contos fantásticos, há novelas fantásticas, romances fantásticos, desde a independência do Brasil. Então a história da literatura fantástica brasileira se confunde com a própria história da literatura brasileira. Isso porque a fantasia é um subgênero desse grande guarda-chuva chamado fantástico ou insólito. Dentro dele também podemos conhecer os subgêneros da ficção científica e do terror. Na verdade, no fundo, ficção científica, terror, tudo isso é fantasia também. É porque a gente, para poder categorizar um pouco melhor, fez, não, peraí, isso aqui é fantasia, esses aqui vão ser horror, esses aqui vão ser ficção científica. Mas tudo que entra um elemento de fantástico, um elemento de sobrenatural, um elemento de fora da caixinha do nosso mundo real, pra mim é fantasia. A fantasia é um gênero à parte. É um gênero com regras bem delimitadas, bem estabelecidas, e que pode ser entendido como parte do fantástico se a gente entende o fantástico como macrocategoria, como categoria que abarca todos esses gêneros ou subgêneros. Então, só pra gente entender melhor, sempre que a gente estiver falando de fantasia, a gente tá falando desse subgênero que tá dentro desse grande guarda-chuva chamado fantástico, ao lado de outros subgêneros como a ficção científica e o terror. Se hoje nós pudéssemos especificar as condições para uma história se encaixar nesse gênero, seria mais ou menos assim. 1. Uma obra que tenha foco em enredos que se passem em outros lugares ou universos. E 2. Onde as leis sejam diferentes do nosso mundo real. Pelo menos de alguma maneira física, metafísica, religiosa ou biológica. Eu acho que a fantasia, especialmente porque ela tem um leque muito grande de tipos, de subtipos de fantasia, eu acho que ela te permite passear muito por épocas, por locais, por subgêneros, por tipos de problemas, por tipos de coisas. Dentro da fantasia, a gente também pode ter duas grandes divisões, que seria a alta fantasia e a fantasia baixa. A primeira sendo um subgênero para enquadrar histórias que se passem em novos universos com uma configuração nova de mundo. Já a baixa fantasia se passa aqui mesmo no nosso universo, onde seres mágicos convivem com pessoas. Hoje em dia a gente já conhece vários outros subgêneros, como o Dark Fantasy e também o Steampunk. Mas essa estrutura que é considerada hoje molde para a fantasia é analisada por diversos estudiosos como algo extremamente recente.
a fantasia é também um dos gêneros mais recentes. E isso não só no Brasil. Fantasia é um gênero recente. Alguém que escreveu sabendo que era fantasia e querendo fazer fantasia, a gente não tem fantasia no Brasil antes da década de 90 do século XX. Então é um gênero que, quando muito, tem 30 anos. Mas claro que há obras que antecipam ou dialogam um pouco com o que hoje a gente entende com fantasia. Existem estudos que apresentam um gênero que pode ser o precursor da fantasia, o então chamado maravilhoso. Este é sinalizado em diversas obras que foram criadas lá no século XIX, ou até mesmo antes dele. São histórias onde um elemento ou outro era fantasioso, mas a história não era considerada uma fantasia. Então, o maravilhoso é um gênero muito importante para entender a fantasia, porque é o seu pai, de certa forma, é o gênero imediatamente anterior. A fantasia nasce dos contos maravilhosos, dos contos de fadas, das utopias, das narrativas míticas, só que ela se transforma, porque ela já não é mais uma narrativa de base popular, de base folclórica. Ela já é uma narrativa inventada, arquitetada, que vai propor mundos, vai propor realidades propositadamente pensados de antemão. Autores como George MacDonald e William Morris são considerados os criadores da fantasia de língua inglesa, com suas histórias que brincavam com vários elementos fantásticos. O Mágico de Oz, Peter Pan, As Crônicas de Nárnia são alguns dos exemplos de histórias que começaram a brincar com esses elementos. Mas tudo isso já antecipa um pouco o que a fantasia propõe, né? Só não está sistematizado como a fantasia costuma ser sistematizada. Não está organizado como um mundo com outras regras. Mas já é um passo para mostrar as potencialidades do fantástico, do insólito. Enquanto nos Estados Unidos e Inglaterra a fantasia já começava a ser reconhecida nos moldes em que conhecemos hoje, aqui no Brasil as coisas eram um pouco diferentes. Elementos fantásticos sempre estiveram presentes nas nossas histórias, mas elas não eram bem consideradas fantasia. Nós podemos voltar a Machado de Assis e ao seu Brás Cubas, um defunto que conta a sua história, algo que a gente não vê por aí todo dia, pelo menos não enquanto, né, algo comum na nossa realidade. Se nós pensarmos num livro como A Rainha do Guinot, que é do finzinho do século XIX, ou de um conto como As Bruxas, do Fagundes Varela, que é do meio do século XIX, não são fantasias, não são, mas recuperam elementos do que virá a ser a fantasia. A nossa história vai começar bem mais tarde, mas antes de chegarmos no ponto de virada para esse gênero, tivemos um autor que trouxe elementos muito importantes para a nossa cultura, marcando a vida de diversas crianças e adultos. Eu acho que, assim, o Monteiro Lobato foi a minha grande influência no ambiente da fantasia. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, com certeza é lembrado por diversos brasileiros. Criado nos anos 20 por Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo brincava com diversos elementos fantásticos. Emília, uma boneca de pano que ganha vida, e a Cuca, uma bruxa reptiliana que adorava apavorar as criancinhas. Então a gente vê que na literatura brasileira, a fantasia, no começo, essas primeiras manifestações associadas à fantasia, são as muito próximas da literatura infantil e juvenil, o que não necessariamente acontece lá fora. Dá pra gente dizer que a tradição da literatura fantástica em países de língua inglesa, né, como a Inglaterra, os Estados Unidos, nesses países a literatura fantástica ela teve um apoio de editoras que transformaram esse gênero em gêneros populares. Resumidamente, além das grandes dificuldades que nós encontramos no nosso mercado editorial, ainda tivemos uma barreira ainda maior quando se tratava de falar que um livro era um livro de fantasia sem ser taxado como algo infantil. Por isso, mesmo com vários elementos aparecendo nas nossas histórias desde o século XIX, a fantasia de verdade só foi começar a nascer há pouco tempo atrás. Com isso a gente chega no Bianco, que é um grande marco, porque é o grande primeiro sucesso comercial de um livro que recupera muito desses elementos da fantasia. No século XXI, nós vamos ter um fenômeno que começa, eu penso, com o André Bianco, novamente ele, que vai dar origem a uma série de outros autores, que são autores que vão trabalhar exclusivamente com literatura fantástica. Autores que vão começar a ser reconhecidos pelos seus romances de alta fantasia. O Bianco, ele acaba sendo uma porta, assim, pra gente ver que é possível escrever fantasia no Brasil, até pela história dele, pela trajetória dele, né? Nos anos 90 começamos a ter de fato a virada da fantasia nacional. Se a gente for pensar bem, isso aconteceu há apenas 30 anos atrás. Em 1999, o autor André
André Bianco lança de forma independente o seu livro chamado O Sete. Uma fantasia sobrenatural onde conhecemos o mito do vampiro, só que aqui no nosso país. Teve um momento assim muito importante que foi em 1999, quando eu entrei numa livraria aqui em Santa Maria e dei de cara com um romance de vampiro chamado O Sete. Para minha surpresa, aquele livro O Sete era escrito não apenas por um autor brasileiro, por um autor nacional, como a ambientação da trama também era nacional. O sucesso foi tão grande que tempos depois, o seu livro, que foi publicado de forma independente, foi comprado por uma casa editorial tradicional, algo que não era nem um pouco comum nessa época. O Bianco tem uma história linda de produção independente, muita gente faz com a literatura fantástica no Brasil até hoje, e que vende muito bem num primeiro momento, entre 99 e 2000, a ponto de chamar a atenção de uma grande editora, né, que, enfim, decide investir. O grande sucesso que O Sete teve abriu portas para a fantasia no nosso país. E a partir, então, dos anos 2000, aí, 2000 e pouco, 2010, então a literatura fantástica brasileira ela vai ganhando muito corpo, existem muitos autores. Editoras pequenas começaram a publicar autores nacionais de fantasia e começaram a abrir espaço antes que as editoras grandes incorporassem esses autores ao seu catálogo. E a partir de 2010, a coisa começa a ficar, de fato, comercial. E daí você tem grandes editoras se preocupando cada vez mais em investir na fantasia nacional. O mercado editorial brasileiro sofreu e sofre com diversas dificuldades. Em um país onde temos uma média de leitura de apenas 2 livros lidos por pessoa ao ano, fica ainda mais difícil inserir um gênero tão jovem que sofreu várias barreiras dentro da literatura. Apenas 11 anos se passaram desde que a fantasia começou de fato a se tornar popular em um país onde as pessoas não leem. Mas é a opinião de muitos que talvez justamente seja a fantasia que pode transformar o nosso público jovem em leitores. Eu acho que a fantasia, tem esse viés de ser muito formadora de leitores, né? Tem muita gente que acha que não gosta de ler e de repente pega um livro de fantasia e fala uau. Eu acho que isso também é o legal da fantasia. É uma coisa que empolga tanto, principalmente quando você tá falando de criança, que ela quer dividir com os outros, né? E aí isso acaba virando um gatilho para as outras pessoas lerem também, que é muito legal. Nós precisamos urgentemente formar o nosso público leitor. Nós precisamos de leitores apaixonados, engajados, leitores que não saiam das aulas de ensino médio frustrados com a literatura brasileira. E a literatura fantástica nos dá isso. Porque de saída, sem que as pessoas nos mandem, sem que os professores indiquem, sem que os pais, né, nos incentivem e joguem os livros no nosso colo, de saída na nossa primeira adolescência, nós nos apaixonamos por fantasia. Né? Quem não gosta de histórias como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Game of Thrones, entre outras, né? E a literatura fantástica nos dá isso. O fantástico sempre esteve presente no nosso universo. Foi retratado diversas vezes na nossa literatura e nasceu de fato há pouquíssimos anos atrás. Uma história tão jovem, mas que sofre até hoje com diversas problemáticas do nosso país. Porém, que é sinônimo de paixão para diversos leitores, seja na infância ou na vida adulta. No próximo episódio do Conversa Fantástica, a gente vai entender um pouco mais sobre o mercado editorial, como a fantasia é vista hoje em dia por editores e leitores, e também conversar com autores que sonham em um dia poder viver da sua escrita fantástica.